Fala galera, belezinha? Espero que estejam bem por aí. Tudo suave por aqui, tudo em paz, tudo tranquilo. E na aula de hoje eu queria falar sobre o tensor de tensões de Navier-Stokes, né? Esse é um assunto que geralmente não é visto em detalhes nos cursos de graduação em engenharia mecânica, mesmo que vocês tenham cursado matérias como mecânica dos fluidos 1 e 2. Geralmente o processo dedutivo do tensor de tensões de Navier-Stokes ele é deixado de fora dos currículos de graduação em engenharia mecânica, porque entende-se que alguns passos ali dessa lógica argumentativa na dedução do tensor de tensões de Navier-Stokes estariam em tese vinculados a um entendimento um pouco mais avançado de álgebra e cálculo tensorial. Então, geralmente, uma dedução apropriada da expressão que relaciona tensão e taxa de deformação para um fluido newtoniano viscoso incompressível, ela é delegada a cursos de pós-graduação em mecânica dos meios contínuos. Mas eu queria na aula de hoje, pelo menos, organizar aqui as ideias para que vocês tenham noção de que é possível, sim, você deduzir o tensor de tensões de Navier-Stokes partindo da lei da viscosidade de Newton. Né? Eu não vou dar os detalhes de alguns teoremas específicos que eu vou usar no meio do processo dedutivo, mas eu vou tentar pelo menos explicar de uma maneira clara, fisicamente consistente, epistemologicamente convincente as ideias utilizadas por trás desse processo dedutivo. Antes de entrar nesse rolê de fato, eu queria deixar claro uma coisa aqui que eu já falei várias vezes nesse canal. Existe muita confusão com relação à terminologia vinculada a Navier-Stokes, né? Talvez pelo fato de que as ideias que o Navier e o Stokes andaram explorando enquanto estavam vivos foram desenvolvidas há tanto tempo que as pessoas foram se apossando dessas ideias e elas foram se mesclando a outros conceitos e no final das contas acaba que hoje em dia aquilo que se chama de equações de Navier-Stokes é no fundo um conjunto de equações diferenciais parciais baseado em princípios físicos fundamentais, como o princípio da conservação da massa, o postulado da segunda lei de Newton e a primeira lei da termodinâmica, e que na verdade são chamadas de equações de Navier-Stokes, quando na verdade Navier e Stokes foram os caras que deram as ideias responsáveis pela proposição de uma equação constitutiva para expressar a relação tensão-taxa de deformação para um fluido newtoniano viscoso compressível. Quando você pega essa expressão e taca na equação de Cauchy, que é o postulado da segunda lei de Newton, aplicado a uma descrição euleriana de um campo de velocidades de um escoamento, você vai ter uma equação diferencial parcial que descreve o comportamento desses escoamentos de fluidos newtonianos viscosos, né? E aí as pessoas chamam essa equação de Navier-Stokes, quando na verdade é a equação de Cauchy com o tensor de tensões de Navier-Stokes. Então na aula de hoje eu quero falar sobre o tensor de tensões. Não falarei sobre postulado da segunda lei de Newton, nem princípio de balanço de quantidade de movimento. Eu vou focar no processo dedutivo, argumentativo, que vai levar a gente a uma expressão tensorial para o tensor de tensões de Navier-Stokes partindo da lei da viscosidade de Newton. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu preparei aqui já algumas ideias iniciais, assim, né? Coloquei aqui, deduzindo Navier-Stokes, né? Navier é essa estátua, com cara de francês no lado esquerdo da imagem, Stokes é esse irlandês com belas costeletas assim, e cara, desses caras que curte beber uísque, né, do lado direito, e foram dois cientistas que andaram investigando características mecânicas de materiais. O Navier era um cara da elasticidade, trabalhava com mecânica dos sólidos, é o conhecido como o pai da análise estrutural, trabalhava com estruturas, foi professor na Polytechnique de Lyon e numa escola chamada Escola Nacional de Pontes e Caminhos. Então era mais um cara da área da engenharia civil, estruturas, pontes, e estava investigando, né, enquanto era vivo, relações tensão-deformação em sólidos elásticos, enquanto o Stokes era um cara de Cambridge, fluidodinamicista, que de fato mexia com a mecânica dos fluidos e andou investigando em vida esses mecanismos de dissipação viscosa aos quais corpos submersos em fluidos viscosos estariam sujeitos, né? E aí as ideias de Navier e de Stokes acabaram culminando numa expressão matemática que modela o estado de tensão de um fluido newtoniano viscoso em função de sua taxa de deformação, né? E o ponto de partida que eu vou utilizar aqui para deduzir o tensor de tensões de Navier-Stokes é a lei da viscosidade de Newton, que é esse cara aqui
incrível usando peruca, né? Esse inglês que fez muitos progressos científicos em muitas áreas do conhecimento, é um dos maiores gênios da nossa história, né? É o pai da ciência moderna. Você, como aluno de engenharia, com certeza absoluta, já ouviu falar de Newton em quase todas as matérias que você cursou e ouvirá muito mais ainda caso esteja cursando, né, a graduação em engenharia mecânica. E Newton, ele propõe uma expressão conhecida como lei da viscosidade de Newton, que modela a partir de um cisalhamento simples, que é um tipo muito específico de escoamento, muito particular, no qual você pega duas placas paralelas, a placa de baixo fixa, a placa de cima móvel, e entre elas coloca um fluido viscoso e você puxa a placa de cima. Para puxar a placa de cima, você deverá aplicar uma tensão cisalhante, uma força, né, nessa direção do escoamento, dividida pela área da placa. Essa tensão cisalhante se manifesta no plano perpendicular ao eixo Y, mas na direção X. Então a tensão tal YX, que é proporcional a essa derivada cruzada de velocidade, du dy. U é componente na direção X, que varia com relação a Y, pela condição de não escorregamento, já que a placa de baixo está fixa e a de cima está móvel. Então você tem esse perfil linear de velocidade entre as placas, que a gente também costuma chamar de Couette flow, que é o tipo de escoamento mais simples que existe na mecânica dos fluidos. E para esse escoamento muito simples, né, 1D, a gente tem essa relação entre tensão cisalhante nesse plano, nessa direção, e essa derivada cruzada de velocidade. Agora sim a gente vai começar um processo de tentar partir da lei da viscosidade de Newton e, utilizando generalizações matemáticas de álgebra e cálculo tensorial, tentar chegar no tensor de tensões de Navier-Stokes. Antes de prosseguir, eu queria colocar aqui embaixo aonde deveremos chegar. Então, deixa eu colocar aqui de verde, né? Aonde devemos chegar, vamos pôr assim. A gente quer chegar, aonde queremos chegar, melhor, né? Aonde queremos chegar? A gente quer chegar na expressão proposta, né, conhecida como o tensor de tensões de Navier-Stokes para modelar esse estado de tensão. Essa expressão ela é dada pela seguinte relação matemática. Sigma, que é o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso, vai ser igual a menos P, que é a pressão a qual esse fluido está sujeito no ponto do espaço, que multiplica o tensor identidade. Se eu tivesse um fluido em repouso, seria só isso, né? Para um fluido em repouso eu tenho apenas pressão ali atuando como uma força normal compressiva por unidade de área num elemento infinitesimal, que representa um ponto no interior desse fluido em repouso. Esse cara iria balancear uma força de campo de origem gravitacional e você chegaria na lei fundamental da hidrostática. Mas no caso de um fluido em movimento, eu tenho outros tipos de termos, eu tenho tensões cisalhantes vinculadas a essas diferenças de velocidade relativa entre camadas de fluido que escoam ali num escoamento fluido. Então, além desse cara, eu tenho alguns termos aqui que estão vinculados às componentes cisalhantes, que eu vou chamar de tal. E esse cara aqui, para Navier-Stokes, ele é dado pela seguinte relação matemática. Eu tenho a viscosidade dinâmica de cisalhamento, que multiplica o gradiente do campo de velocidade, mais o gradiente desse campo de velocidade transposto, menos, se não me engano, 2/3 de μ, que multiplica... eta, desculpa. Alguns autores usam μ, outros usam eta para viscosidade dinâmica. Eu vou usar aqui eta, para não confundir vocês, que multiplica o divergente do campo de velocidade vinculado a efeitos de compressibilidade. E aqui eu tenho o termo diagonal. Então é aqui que a gente quer chegar. Eu quero chegar, velho, nessa equação. Todo mundo fala, isso aqui é o tensor de tensões de Navier-Stokes e tal. Primeira vez que eu vi essa porra num livro, eu fiquei de cara. Eu falei, velho, como é que a gente tem, velho, uma parada tão sinistra assim? Isso aqui parece que é um monte de matrizes, tem tensor de identidade. Não lembrava mais porra nenhuma de álgebra linear e fiquei perdido e fiquei confuso e falei, isso deve ter vindo do céu, foi Deus que falou isso, mas na verdade não. Isso é uma generalização da lei da viscosidade de Newton. Reparem o seguinte, velho, aqui, esse cara aqui, tal YX, ele é uma das 9 componentes de um tensor de tensões. Eu tenho 3 planos, 3 direções. Tal XX, tal XY, tal XZ, tal YX, tal YY, tal YZ, tal ZX, tal ZY, tal ZZ. Tenho 9 componentes. Assim como o du dy, que é a derivada da componente na direção x de velocidade, né, dvx com relação a dy, é uma das 9 componentes do tensor gradiente de velocidade. Né? O grade de v, eu teria que computar
três possibilidades de derivadas espaciais, ddx, ddy, dz, de cada uma das três componentes do campo de velocidade, vx, vy, vz. Então teria 9 componentes. Esse caso aqui é um caso muito particular, né, da modelagem num escoamento muito simples, que é um coet flow 1D, de uma das 9 componentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai propor inicialmente, isso aqui seria o passo 1, tá? 1. Propondo uma relação linear, que é o que nos indica a lei da viscosidade de Newton, só que entre um tensor tal, tensor de segunda ordem com 9 componentes. Se você não sabe o que é um tensor de segunda ordem, tem uma aula aqui sobre notação indicial, ou 2 aulas sobre isso, no qual eu falo sobre grandezas físicas escalares, vetoriais, tensoriais, e ensino notação indicial, que é uma ferramenta que eu vou usar nessa aula para deduzir Navier-Stokes. Sem notação indicial, esquece. Não tem progresso aqui. Fica muito complicado de trabalhar. Então, se você não entende isso, eu recomendo que assista às aulas, que eu vou pôr aqui o link, notação indicial, parte 1 e parte 2, para entender de fato essa dedução. Então, irei propor uma relação linear entre tal e grade de V. Então, uma primeira proposição que você poderia supor seria, ok, tal vai ser igual a uma viscosidade grade V. Qual que é o problema disso? Eu vou comentar rapidamente aqui. O problema é que esse tipo de relação matemática não é uma relação que nós chamamos de relação objetiva. Que porra é essa? Objetividade é um critério que você vai definir como se fosse um checklist que deve ser preenchido para que uma equação constitutiva, ou seja, uma equação que diz algo a respeito da constituição de um material, não seja variante com relação a uma mudança de coordenadas. Isso é uma ideia vinculada às ideias que o Einstein andou desenvolvendo aí para poder generalizar a teoria da relatividade especial. Né? O Einstein, nessa época, ele queria fazer uma descrição da gravidade que fosse independente do sistema de referência, do observador que enxergava o fenômeno físico em si. Então, ele construiu essa ferramenta chamada notação indicial, e através dela ele conseguiu desenvolver um negócio, uma tensor ortogonal, que é basicamente uma mudança de coordenadas que você aplica em cima de uma equação matemática, seja ela vetorial ou tensorial, para checar se a equação muda de forma quando é descrita num outro sistema de eixos, né, que sofreu, por exemplo, uma rotação de eixo. Do ponto de vista filosófico, é como se você estivesse falando o seguinte, velho, o material que eu descrevo, que vai obedecer uma equação constitutiva, uma relação tensão-deformação, ele não pode mudar de acordo com a imaginação de um observador. Se eu olho para a água que está aqui dentro, assim ou assim, eu tenho que ver a mesma água. Não pode ser assim, assim é água, eu viro a cabeça, virou óleo. Né? Se a equação que descreve a relação tensão-deformação da água aqui está sujeita a mudar de forma quando eu mudo o referencial, ela não é objetiva, ela não presta, ela não é uma boa equação constitutiva. Por que estou falando isso daqui para vocês nesse vídeo de hoje? Pelo seguinte motivo, existe uma diferença fundamental entre uma equação de balanço que vem de um princípio físico fundamental, um postulado da segunda lei de Newton, uma primeira lei da termodinâmica, e uma equação constitutiva, uma equação que descreve o material. A equação constitutiva, ela é deduzida no máximo tendo como ponto de partida uma ideia, um empirismo, um experimento, um feeling, um guess, uma intuição, né? Como, por exemplo, a lei da condição de Fourier, a lei da difusão de Fick ou a lei da viscosidade de Newton, que são leis meio que empíricas, assim, tá? Então a gente parte de uma coisa assim meio ad hoc, meio empírica, e a gente usa matemática e cálculo e álgebra tensorial para generalizar essa ideia e chegar numa expressão mais geral do ponto de vista tensorial para essa ideia. Então, esse tipo de equação aqui, tal igual a eta grade de V, não presta do ponto de vista da objetividade. Ela não é uma equação objetiva. Ela não atende o princípio que a gente chama princípio da indiferença material. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, recomendo pesquisar sobre um assunto chamado mecânica dos meios contínuos, ou mecânica do contínuo, ou continuum mechanics. Se fala muito sobre isso nesse tipo de curso. Talvez em algum momento do futuro da minha história eu tenha saco, vontade e disposição de gravar um curso online de mecânica dos meios contínuos. Não é agora o momento, tá? Além desse cara não ser objetivo, ou seja, esse tipo de proposição muda de cara ou de forma de acordo, caralho, não vai caber aqui, então vamos pôr aqui em outro lugar. Eu sempre apanho desse quadro virtual porque eu nunca sei quando ele está perto de acabar, quando não está. Enfim,
Vamos apagar isso aqui rapidamente e vamos comentar isso daqui, sei lá, aqui, né? Essa equação aqui, ela muda de cara em função do observador. Ela não é invariante com relação a uma transformação ortogonal vinculada a uma rotação de eixos. Pesquisem sobre isso caso tenham interesse de entender de fato todos os detalhes vinculados na Navier-Stokes. Eu falo o seguinte, velho, entender real, oficial Navier-Stokes é para os fortes, velho. Então, assim, exige um certo nível de persistência, de interesse, de curiosidade que vai te estimular a procurar o caminho das pedras daquilo que não foi dito em detalhes aqui. Se eu for realmente deduzir tudo vinculado a Navier-Stokes, nessa aula ela teria 8 horas de duração, eu não quero fazer isso. Eu vou dar o caminho das pedras, falar as palavras-chave, talvez grave outras aulas falando sobre tensor ortogonal, tensores isotrópicos, teorema de Cauchy-Will e outras ideias que eu vou utilizar, mas para mim é mais importante que vocês entendam a argumentação usada no processo dedutivo, tá? Que mais? Além dela mudar de cara em função do observador não ser objetiva, tem uma outra coisa aqui. Essa expressão não é a mais geral possível. E aí você poderia perguntar, o que ele está chamando de mais geral possível? O que é geral? Do ponto de vista de que essa minha propriedade de viscosidade aqui, ela aparece como um escalar. Me babei todo aqui bebendo essa água. Enfim, eu teria, em tese, usando uma viscosidade escalar, apenas um único valor numérico que descrevesse as propriedades desse material. Isso não é geral do ponto de vista tensorial. Eu conseguiria usar uma viscosidade aqui de ordem tensorial mais elevada para ter a relação mais geral possível do ponto de vista matemático, ainda que sem sentido físico, para relacionar linearmente tensão e gradiente de velocidade. Então, qual seria a relação mais geral possível? Vamos fazer essa pergunta aqui, né? 2. Já que essa equação aqui não presta, né? Qual seria a relação linear mais geral possível? Essa é a pergunta que vai motivar o próximo passo. Entre tal e grade V. Em outras palavras, se eu quisesse usar uma viscosidade tensorial, um tensor viscosidade, qual seria a ordem mais elevada que eu poderia ter para esse tensor viscosidade, que ainda assim, realizando uma única operação entre ele e o grade V, me desse como resultado um tensor de segunda ordem, porque eu quero modelar aqui tensor de tensões. Tal é um tensor de segunda ordem. Então, até onde eu posso subir a ordem tensorial de eta e colocar uma única operação entre esse tensor viscosidade de uma ordem que eu não sei qual que vai ser, e grade V, para que o resultado dessa operação seja um tensor de segunda ordem. E aí, respondendo essa pergunta, a relação mais geral possível, vamos pôr aqui de rosa, seria você considerar... Opa, aqui é verde, vamos pôr aqui rosa, para mudar aqui um pouquinho a cor. Seria você considerar um tensor viscosidade de quarta ordem. E aí você fala, caralho, véio, mas isso não faz nenhum sentido físico, porque se isso aqui é um tensor de quarta ordem, ele vai ter 3 elevado a quarta componentes. Então, quantas viscosidades eu teria que medir, velho, para um fluido desse, para que eu tivesse uma relação geral, matematicamente, entre viscosidade e gradiente de velocidade? Seriam 81 componentes, 81 viscosidades. Isso aqui não faz nenhum sentido do ponto de vista físico. Mas foda-se, matematicamente é a relação mais geral possível, desde que aqui você coloque um produto escalar duplo. Caralho, fudeu, como assim? Lembre-se que o dot-dot, ele leva a 2 operações de contração entre os vetores de base daqueles tensores que estão ali se relacionando nessa operação. Então, se você não lembra disso, assista de novo as minhas aulas sobre notação indicial, isso é muito importante, eu gravei, não foi à toa, eu não sou louco, tem um propósito naquilo que eu faço, pelo menos quero crer que tenha, né? E aí eu posso mostrar para vocês, né, em notação indicial, que isso aqui de fato é geral, curso só. Se eu pego eta, A, B, C, D, porque é de quarta ordem, 4 índices, é A, é B, é C, é D. 4 vetores de base, muita coisa. Dot, dot. Grade de V, D, DX. Já usei A, B, C, D, vamos usar E. E aplicado a V, F, a ordem é E e F, então E, E, F. Aqui eu vou ter
o que o meu produto escalar costuma fazer. Eu vou pegar esses dois últimos vetores de base e eles vão operar com esses dois caras que estão aqui, depois do dot dot. Como? Numa ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então aqui eu tenho EC escalar EE e vou ter ED escalar EF. O resultado dessa conta aqui vai ser eta ABCD, vamos pôr aqui DVF DXE, aqui eu vou ter EA, EB, aqui eu vou ter essa operação EC escalar, eu falei que era primeiro com segundo, então EC escalar EE, e aqui eu vou ter ED escalar EF. Então aqui vai virar um delta de Kronecker, delta CE, aqui vai virar um delta de Kronecker, delta DF, eu vou ter duas contrações de índice, e o resultado da minha operação vai ser então eta ABCD, DVF DXE, delta de Kronecker CE, perdão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui as contrações de índice, né? O que é C vira E, ou então o que é E vira C, um pouco C, e o que é F vira D, em cima era F vira D, e aqui fica EA, EB. Isso aqui seria, velho, as componentes, vamos pôr assim, do tensor tal AB, EA, EB. Eu tenho aqui, curte só, C e D como índices que se repetem, tem aqui no eta e tem aqui no nabla de V, então são índices mudos, e A e B são índices que não se repetem, índices livres. Tenho dois índices livres, é um tensor de segunda ordem, 2, né? E dois vetores de base. Ou seja, se eu coloco uma viscosidade tensorial como um tensor de quarta ordem, faço um produto escalar duplo entre esse cara e o grade de V, o resultado final é um tensor de segunda ordem. Ah, mas eu poderia pôr então um tensor viscosidade de quinta ordem para ser mais geral ainda. Não poderia, porque o grade V, ele é um tensor de segunda ordem, né? Repara aqui, velho. Grade V é esse cara aqui, ó, o A, DVF, DXE. Só tenho dois vetores de base do grade de V para serem contraídos com os vetores de base da minha viscosidade tensorial que antecedem o grade V. Então se eu tivesse uma viscosidade de quinta ordem, ia sobrar um vetor de base a mais no final. Se eu tivesse um eta de quinta ordem dot dot grade V, o resultado final seria um tensor de terceira ordem. Já não vale, tem que ser de segunda ordem, porque eu tenho 9 componentes, 3 planos, 3 direções. Ah, então poderia pôr dot, dot, dot. Não poderia, porque só teria dois vetores de base do grade V para contraírem com aquilo que antecede. Então o máximo que dá para fazer em termos de generalidade tensorial é você propor uma expressão desse tipo, né? Uma viscosidade quarta ordem, ainda que não faça sentido físico, dot, dot, grade V. Beleza, isso daqui é assim, elucubração matemática, né? É masturbação intelectual epistemológica de matemático, querendo ser elegante. Não atende a nós que somos engenheiros e físicos. Então, daqui para frente, a gente vai ter que usar algumas hipóteses restritivas, propor certas ideias para diminuir essa quantidade de viscosidades que não fazem sentido do ponto de vista físico. E a primeira delas, então, antes de fazer isso, eu só vou organizar, eu vou substituir aqui A e B por I e J, porque é mais convencional, tá? E eu me confundo menos. Até porque nessa aula de hoje eu não preparei porra nenhuma, eu tô falando na minha cabeça. Tô lembrando as equações, não tem material. Eu acho que é mais interessante fazer isso, você fica mais, né, ativo assim, né? E tô falando um pouquinho mais rápido do que o comum, porque eu quero chegar no final ainda nesse vídeo, assim. Eu tentei gravar essa aula algumas vezes, tava muito lento, tava me incomodando, eu falei, velho, tem que ser mais objetivo, mais direto, senão eu vou demorar 3 aulas para gravar uma coisa que eu poderia falar em uma. Eu sei que a geração de hoje em dia é super acelerada e tem pressa de viver, nunca leu um livro na vida, usa Twitter, nunca ouviu um disco inteiro, só ouve música de single no Spotify, então eu tenho que tentar encaixar a velocidade do meu discurso, né, na falta de paciência da geração que me assiste. Então vamos tentar pelo menos aqui organizar isso daqui antes, usando I e J. Então isso aqui seria tal e J, beleza, I, J, até agora é isso que a gente tem. Eta de I, J, K e L, maravilha. DV, L, D, X, K, perfeito, I e J, beleza. Então aqui eu vou circular, chamar isso aqui de equação 1, equação 1. E aí a observação é o seguinte, vamos parar esse momento, pelo menos para escrever um texto rápido. Vamos pôr aqui, cadê meu mouse? Vamos escrever de cinza, eu nunca usei essa cor aqui, então vamos usar aqui, né? Comentário. Até aqui temos uma relação linear, perfeito, entre tensão e gradiente de velocidade.
inspirada na lei da viscosidade de Newton, mas com um probleminha. O tensor viscosidade de quarta ordem, com 81 componentes, não faz nenhum sentido físico. Precisamos utilizar algumas hipóteses para resolver essa treta. O que a gente vai utilizar aqui como hipótese restritiva? A primeira hipótese que eu vou utilizar aqui vai ser a seguinte. Hipótese 1. Fluido ou meio isotrópico. Que porra é essa? Um meio isotrópico é um meio que se comporta da mesma maneira, independente da direção na qual você esteja enxergando esse material, né? Não é uma hipótese absurda você supor que a água seja um material isotrópico. Ela de fato é isotrópica, né? Raramente você vai ter fluidos anisotrópicos. Isso acontece, por exemplo, em contextos nos quais você tem, sei lá, um fluido particulado, com partículas aqui dentro, macromoléculas elásticas, e aí você estira essas macromoléculas numa direção e aí a viscosidade numa direção é diferente da outra. Isso seria um contexto já não newtoniano, ou um fluido magnético na ação de um campo aplicado, e aí você tem formação de cadeias de partículas magnéticas numa direção de campo, e isso muda essa isotropia microestrutural, mas fluidos newtonianos são isotrópicos de natureza. Consegui beber água sem babar. Yes, sucesso. Como que a gente poderia se beneficiar da hipótese de fluido isotrópico? Tem um teorema chamado Teorema de Cauchy-Will, que é um teorema da álgebra tensorial aplicado à descrição de tensores isotrópicos de quarta ordem, que fala o seguinte. Estabelece, não estou aqui, que a forma mais geral de expressarmos um tensor isotrópico de quarta ordem é dada por... Aí, calma aí, vamos fazer uma pausa aqui, né? Eu falei, logo acima, que existia um critério, uma ferramenta, um check que eu poderia adotar para checar se uma equação constitutiva presta, que é a questão dela ser objetiva, ou seja, invariante com relação a uma mudança de referencial. A cara da equação permanece a mesma, né? Um tensor isotrópico ele vai além. Não só a cara permanece a mesma, como os valores numéricos das suas componentes ele permanece o mesmo. Então é como se o tensor isotrópico fosse um tipo particular de tensor cujas componentes também são invariantes com relação a uma mudança de referencial. O tensor isotrópico mais famoso de segunda ordem é o tensor identidade. Aquela matriz diagonal, você pode girar aquilo ali como você quiser, vai continuar sendo uma matriz diagonal, né? Mas como assim girar uma matriz? Girar uma matriz é aplicar uma transformação ortogonal em cima da matriz. Pesquisem sobre isso no Google, tá? É isso. E aí esse teorema, ele fala o seguinte, que a forma mais geral de eu expressar um tensor isotrópico de quarta ordem é fazendo o seguinte. Vamos pegar aqui uma caneta. Pelo que eu me lembro, vamos usar aqui laranja, sei lá. Eu gosto de variar a cor. Se A é o tensor isotrópico de quarta ordem, então as componentes A, I, J, K, L, elas seriam dadas por um coeficiente escalar A, que multiplicaria delta IJ, delta KL, combinações lineares de deltas de Kronecker. O operador delta de Kronecker, ele é a maneira mais fácil que eu tenho de expressar um tensor isotrópico de segunda ordem em notação indicial. Então eu faço combinações lineares, fazendo permutações das quatro componentes desse cara, usando escalares alfa, beta e gama, para chegar nessa relação geral. Então aqui eu pus IJKL, aqui eu vou pôr IK delta JL. Isso aqui a gente demonstra num curso de mecânica dos meios contínuos, que é o curso mais legal que existe da pós-graduação em ciências mecânicas do mundo. É um curso que para mim deveria ser obrigatório para qualquer tipo de aluno que faça mestrado ou doutorado em engenharia mecânica. Seja ele de sólidos ou de fluidos, não interessa, foda-se. Mecânica dos meios contínuos é geral, fala sobre meios contínuos, tá? E é legal porque engenheiro adora, assim, mostrar um campo de tensão e tal, aquelas coisinhas coloridas, bonitinhas, né? Mas isso só é possível graças à solução de uma equação diferencial parcial que vem da aplicação de uma abordagem euleriana a um princípio físico fundamental, né? E tudo isso é visto em detalhes em mecânica dos meios contínuos. Então eu teria aqui alfa, beta e lambda. Já usei IJKL, KJL, agora eu vou usar delta IL, delta
JK, é o que sobrou. E aqui, alfa, beta e gama são campos escalares. É como se eu estivesse falando o seguinte, pessoal. Eu tinha aqui 81 viscosidades. 81 é muita viscosidade. Agora, eu tenho só 3 propriedades materiais. Alfa, beta e lambda. 3. Então eu saí de 81 propriedades materiais para descrever o meio e com uma única hipótese restritiva de isotropia material, que é bem assim tranquila de ser aplicada a um fluido newtoniano, eu fui para 3. Já é um good progress. Se eu faço isso então, aplicando essa ideia, não a alfa, não a A, mas a eta, já que eu tenho eta, então põe aqui, sei lá, no lugar de A, eta, eu chamo isso aqui de equação 2, eu vou agora jogar a equação 2 na equação 1. A questão é que eu não estou afim de ficar toda hora subindo e tal para fazer isso. Então eu vou copiar a equação 1, Ctrl C, vou para a próxima página, vem para cá, Ctrl V, top, acho que está muito grande, nem precisa, vamos pôr aqui no cantinho, tá massa. E a equação 2, que é essa daqui, eu dou um Ctrl C, aqui o Ctrl V, diminuo ela porque está de boa o tamanho, já ficou muito achatada, vamos pôr aqui sim. E agora eu vou para a parte de baixo e vou aplicar 2 em 1. Então eu vou vir para cá, cadê minha canetinha? Vermelho, vamos mudar de cor, apagar esses rabiscos aqui não precisa, né? Para ficar mais elegante. E aqui eu vou aplicar 2 em 1. Se eu taco 2 em 1, opa, eu vou usar vários argumentos aqui, velho, na aula de hoje para chegar na Navier-Stokes e eu vou chegar, né? Então, assim, vão ter algumas dúvidas que vão surgir vinculadas aos detalhes por trás dos argumentos, mas eu recomendo que vocês pesquisem isso, né? Eu posso até gravar aulas no futuro sobre esses detalhes, né? Gravar uma aula sobre isotropia material, objetividade, transformação ortogonal, sei lá, mas por enquanto eu quero pelo menos organizar esse cenário argumentativo, epistemológico que chegue na Navier-Stokes de verdade, sem enganar vocês. Então aqui, se eu faço isso, eu vou ter então tal e j. Eu vou suprimir aqui esses E e EJ porque tá dos dois lados, né? São as componentes desse cara aqui já, tá? Esse cara vai ser igual a alfa, delta e j, delta KL. Vamos pôr aqui já dVL dxk, mais beta, delta IK, delta. Eu adoro essa aula, velho. Quando essa aula é tipo presencial assim, eu vibro, subo em cima da mesa, fico feliz pra caralho. Porque eu acho isso aqui de uma beleza, velho, de uma elegância, sabe, velho? Você sair da lei da viscosidade de Newton, assim, e usar a álgebra tensorial para chegar num tensor de tensões objetivo, consistente, que bate com os experimentos e descreve a relação tensão-taxa de deformação para qualquer tipo de fluido newtoniano. Isso aqui é lindo, velho. Uma porra dessa assim merece ser tatuada no braço do cara, né, velho? Navier-Stokes, cadê essa porra aqui, ó? Eu não consigo mostrar, né? Mas é uma equação matemática. Vamos fazer o seguinte para mostrar isso aqui direito? Vamos ver se dá para chegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Melhor assim. Cadê minha derivada material? Eu não consigo filmar isso aqui. Eu sou, ó, ρ/dUdt. Aqui, ρg, gravidade. Gradiente de pressão aqui, bonitinho. O termo de difusão viscosa. E aqui embaixo, né, coloquei umas componentes se o fluido for magnético. Ficou uma beleza esse tipo de equação aqui. Já me rendeu várias conversas assim em RU, em conferência. Tem muito nerd na engenharia, né? E nerd tem, assim, fica assustado quando vê alguém rabiscado, assim, e quer bater papo e tal. Então já me rendeu boas conversas desse tipo de tatuagem. Enfim, aqui eu teria lambda, que mais delta, IL, delta, JK, massa. E aqui eu vou ter dVL, dxk, equação 3. O que farei agora? Agora eu vou fazer contração de índice. Eu tenho um monte de delta aqui, vamos cortar esses caras aqui, velho. Termo por termo. Tal IJ igual a alfa. Delta IJ, delta KL. O que é K vira L. Então aqui tem LK, eu vou ter alfa, dVK, dxk. Já apareceu aqui o divergente de V, que é um dos termos que aparece aqui, ó. Essa porra é magia. Div de V aparece aqui. Tem que aparecer um 2/3 em algum lugar. Vamos ver como isso vai acontecer. Mas muito massa. Aqui eu tenho delta IJ, que é o próprio tensor identidade. Então aquele I que aparece aqui também, ó. Já apareceu também ali, div de VI, um dos termos já está quase ali, falta só chegar nesse 2/3 e tal. Aqui eu tenho mais
Beta é LK, então o que é L vira J e o que é K vira I. Então L está em cima, então dVj dxi. Massa, já apareceu aqui o gradiente de V transposto, não, gradiente de V, perdão, massa demais. E aqui eu vou ter lambda e LJK. Então em cima fica I, embaixo fica J. Então dxj. Já apareceu aqui tanto o grade V quanto o grade V transposto, quanto o div de V quanto identidade. Agora é só resolver quem é alfa, beta e lambda. Então massa, estamos fazendo um bom progresso. Equação 3. Agora eu vou usar uma outra hipótese para poder resolver esse problema. Porque lembra, eu saí de 81 viscosidades, cheguei em 3. Eu quero chegar em uma. Porque é uma que tem. Ninguém fala assim, qual a viscosidade da água? É 1 centipós na direção X, 2 centipós. Não, é 1 centipós. É escalar. Tenho que chegar em uma. Galera, esse rolê de entender de fato na Navier é tão sério que eu tenho certeza que eu tenho vários colegas, professores de faculdade, de mecânica dos fluidos, que não sabem essa porra aqui, velho. Que trabalha com Navier há anos, faz simulação e não sabe deduzir essa merda assim, tipo, partindo da lei da viscosidade de Newton, usando Cauchy-Will e tal. Então isso aqui é um rolê legal de saber, velho. Né? Te diferencia. Pouca gente sabe isso real oficial, né? Seja um dos fortes, vai. Então vamos lá, próximo passo. Eu vou usar uma outra hipótese restritiva aqui, que eu vou pôr de azul. Segunda hipótese restritiva. A gente vai supor um negócio que eu acho legal. Deixa eu ver se eu estou tipo, numerando aqui minhas hipóteses. Hipótese 1, tá, agora hipótese 2. Tá ficando tão legal essa aula, velho. Que massa. E foram até agora 36 minutos de aula, segundo o meu reloginho aqui. Então tá em tempo legal. Hipótese 2. A gente vai assumir simetria tensorial. Caralho, que porra é essa? Isso acontece como consequência do fluido não possuir, é meio loucura que eu vou falar agora, tá? Não possuir torques internos de origem elétrica ou magnética. Caralho, que porra é essa? É o seguinte, velho. Eu consigo mostrar, olha o tanto de ideia que tem por trás disso, vai. Eu consigo mostrar que se eu aplico o princípio de balanço de momento angular, ou seja, a versão rotacional da segunda lei de Newton aplicada a um volume contínuo infinitesimal, eu provo que na ausência de torques internos, intrínsecos, de origem magnética ou elétrica dentro do material, o meu tensor de tensões é simétrico. O que seria tensor de tensões simétrico? Seria o seguinte, seria falar que tal é igual a tal transposto. Isso é simetria, ou seja, tal IJ é igual a tal JI. Isso é uma consequência do fluido não ser magnético. Se eu tenho um fluido magnético, por exemplo, na ação de um campo externo aplicado, e eu sei disso bem porque eu trabalho com fluidos magnéticos há 10 anos, eu crio torques internos dentro da estrutura do material que quebram essa simetria do tensor de tensões. Isso dá para ser demonstrado, deduzir matematicamente partindo desse princípio de balanço de quantidade de movimento angular. Por que isso quase nunca é visto na graduação, mesmo na pós-engenharia? Porque a única consequência que a aplicação desse princípio leva para a gente é o fato de você saber ou não com relação à simetria do tensor de tensões do material. É só isso, não leva uma equação diferencial, parcial, evolutiva que descreva como que um campo de interesse ali evolua no tempo e no espaço, né? Então é uma equação quase que filosófica. É que nem se aplicar, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica a um volume contínuo infinitesimal e descobrir que as propriedades materiais, termodinâmicas, termofísicas devem ser positivas. Grandes merdas, né? Ninguém nunca ouviu falar de uma condutividade térmica negativa, né? Então tem alguns princípios físicos fundamentais que, quando aplicados a um volume infinitesimal contínuo, não levam a equações de balanço dedutivo ou equações evolutivas, levam a consequências lógicas, né? Uma delas é esse postulado da segunda lei de Newton aplicado a um volume contínuo que está rodando ali, né, quando você usa esse princípio de balanço de quantidade de movimento angular. Fato é que para a água isso é válido, né? O tensor de tensões da água ele é simétrico, pelo fato da água não ter partículas magnéticas aqui dentro, né? Ou cargas elétricas intrínsecas que quebrem essa simetria tensorial. Então essa equação é a equação 4. Talvez em algum momento, em algum dia do futuro, eu grave uma aula sobre isso.
Eu falei, véio, que entender Navier-Stokes real oficial é para os fortes, então tem várias coisinhas aqui que eu deveria gravar em outras aulas. No meu curso que eu ministro na pós-graduação de mecânica dos meios contínuos, eu falo sobre tudo isso, né? Tensor ortogonal, isotropia material, teorema de Cauchy-Will, objetividade, boas práticas para dedução de equações constitutivas, princípio de balanço de quantidade de movimento angular, simetria tensorial. Não vai ser o caso de uma aula de 1 hora. Temos aqui 40 minutos de aula, eu quero encerrar essa dedução em menos de 1 hora, se eu conseguir. Serei um guerreiro caso eu consiga atingir essa missão. Então vamos lá. Eu vou usar 4 em 3. Então usando 4 em 3. De um lado eu vou escrever tal e j, que é o que eu tinha já. Meu cachorro tá louco. O que foi, Olivia? Quer brincar, velho? Ela vem aqui, velho, com uma cara de bonitinha, me traz um brinquedo na boca e olha pra mim assim, velho. Só para fazer eu sentir culpa. É assim que nasce a culpa no ser humano. Não é através única e exclusivamente do cristianismo. Tem outros recursos que são usados para gerar culpa nas pessoas. Como, por exemplo, um cachorro, velho, com um cara de aflição ali. Então, se tal ij é igual a tal ji, vamos pegar a equação 3, foi mal, tá aqui em cima. Vamos repeti-la aqui. Eu vou ter alfa dvk dxk. Melhor ainda, vamos fazer um negócio bem rápido, já que a gente está usando uma lousa virtual, não preciso ficar toda hora copiando. Vamos dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, velho. Eu acho que vai rolar para esse tipo de dedução, né? Pegar aqui, seleção, pegar só esse pedaço aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, muito obrigado. Vamos essa baixa aqui, ótimo. Esse aqui é o tal ij, perfeito. Vamos pegar aqui a canetinha vermelha para ficar da mesma cor. Então esse cara aqui é tal ij, tem que ser igual a tal ji. Então vou Ctrl+V aqui, esse aqui é o cara, o próprio tal ij, eu só vou trocar i por j aqui. Então aqui, voltando para minha canetinha, para esse cara ser tal ji, é trocar i por j. Então aqui ó, tem ij, vou pôr ji, que é a mesma coisa, não mudou nada, porque esse cara delta de Kronecker não muda. Então aqui era em cima j, embaixo i. Então vai ser em cima i, embaixo j. Deixa eu apagar isso aqui logo. Em cima, como eu falei, i, embaixo j. E aqui vai ser embaixo i, em cima j. Isso aqui é permutar os índices. Esse cara aqui é o tal ji. Maravilha? O que eu posso concluir dessa comparação? Que esse cara corta com esse cara aqui, tá? E aí, velho, se eu coloco aqui o beta em evidência, eu vou ter beta de um lado que multiplica dvj dxi, passa esse cara para cá, menos dvi dxj. Aqui, se eu ponho um lambda em evidência, eu vou ter dvj dxi, passo para cá outro cara, menos dvi dxj. Como dvj dxi menos dvi dxj é arbitrário e não nulo, pode ter qualquer valor que eu quiser, daqui a gente conclui que a hipótese de simetria material leva a beta igual a lambda. Opa, informação importante. Quero reduzir o número de propriedades materiais. Tinha 81, virou 3, agora tem só 2. Né? Esse cara aqui eu vou chamar de equação 5 e vou aplicar então 5 em 3. Então, beleza, aplicando 5 e 3, só para a gente ter um sumário de onde estamos, aplicando 5 em 3, eu vou copiar aqui, velho. Cadê? Ah, só dá Ctrl+V, né? Acho que é isso, massa. Isso aqui era tal ij, então deixa eu só aproveitar aqui. Esse cara aqui era tal ij. Se beta é igual a lambda, eu posso pôr aqui, ó, em evidência. Apaga esse cara. Fecha aqui e põe, sei lá, beta, tanto faz. Agora eu tenho duas constantes materiais. Eu adoro essa aula, me deixa feliz, velho. Isso aqui é uma maravilha, velho. Alfa e beta. Yes! Massa pra caralho. Beleza, velho. Tá quase chegando lá. Essa equação vai ser a equação que eu vou chamar de 6. Deve ser isso daí. 5, 6. Massa. Então agora eu vou aplicar a minha última hipótese. Que é uma hipótese que poucas pessoas
Estão familiarizadas? Hipótese 3. Fluido estoquesiano. Que porra é essa? É o seguinte, velho. É você falar que menos 1/3 do traço do tensor sigma vai ter que ser igual à pressão, né? Isso daqui nós chamamos de pressão mecânica. Olha que brisa isso daqui, velho. Por que pressão mecânica? Porque, velho, eu peguei o tensor de tensões do material e tirei uma média das componentes diagonal, que são as tensões normais compressivas. Com sinal de menos fica normal compressivo, né? Se fosse mais seria tração. Então essa média dos termos diagonal é uma média das tensões reais atuando no material ali, e eu chamo isso de pressão mecânica, tensões normais compressivas, né? P é a pressão que aparece na equação ali. É uma propriedade termodinâmica que define um estado termodinâmico. Em tese, era para esses caras serem iguais. Então, esse P seria uma pressão termodinâmica. A hipótese de fluido estoquesiano é você falar que existe uma igualdade entre pressão mecânica e pressão termodinâmica. O que seria isso do ponto de vista físico? Seria o seguinte, velho. Termodinâmica de engenharia é uma termodinâmica de equilíbrio. Você entende o que está acontecendo com um sistema que interage com uma vizinhança, aplicando a primeira e a segunda lei da termodinâmicas, né? E analisando esses comportamentos entre estados de equilíbrio termodinâmico, né? Estado termodinâmico é uma configuração física que se define com base em propriedades termodinâmicas intensivas e independentes, né? Então, essa termodinâmica de equilíbrio, ela está lidando com aquilo que acontece entre estados de equilíbrio. Agora, um flow, um escoamento, por definição, é um desequilíbrio. É uma mudança sucessiva de configurações, contínua. Não tem equilíbrio para um flow, né? Então, em alguns tipos de escoamentos muito rápidos, em altas frequências, você tem um desvio tão grande desse equilíbrio que as propriedades termodinâmicas mudam em função do flow. É o que acontece em altos números de Mach, em escoamentos compressíveis, né? No qual você não tem essa igualdade entre pressão mecânica e pressão termodinâmica. Para a maioria dos casos de aplicação de engenharia, isso acontece. Essa igualdade a gente chama de hipótese de fluido estoquesiano. Como que eu vou aplicar isso então? Da seguinte maneira. Lembra aqui, velho, que, cadê? Tá para cima. Que sigma, que é o tensor de tensões, é menos PI mais tal. O tal eu já tenho, então eu vou escrever essa expressão inteira com aquele tal que eu tenho. Então eu tenho o seguinte, que o meu sigma ij vai ser menos P, delta ij, que é a forma de escrever o tensor identidade em notação inicial, mais o tal ij. Quem é tal ij? É esse cara aqui, alfa dvk dxk, então mais alfa dvk dxk, delta ij, eu tô quase acabando, galera, eu prometo, mais beta, se não me engano, tanto faz a ordem porque estava somando, mais dvi dxj mais dvj dxi. Esse cara é o sigma, né? E aí se eu aplico essa equação aqui, vamos dar um número para ela, para ficar bonitinha, é 7 e essa aqui é 8. Vou aplicar 7 em 8. Vai ser a última coisa que eu vou fazer e eu vou chegar em Navier-Stokes, prometo. Aplicando 7 em 8, você vai ter então menos sigma ii sobre 3 igual mais, né? Então mais P delta ii sigma ii, que é o traço de sigma, é igual a i a j, tá bom? Na equação 8. Então sobre 3, primeiro termo, mais alfa dvk dxk delta ii, só que na verdade menos, perdão, sobre 3, menos beta sobre 3, que multiplica dvi dxi, que legal, tá chegando, vai dar certo, massa. Dvi dxi. Então aqui, velho, esse cara aqui, ó, índices iguais, é o próprio div de v. Índices iguais, aqui é o próprio div de v, mais duas vezes, então mais 2 div de v. Rotação inicial. Então o que eu tenho aqui, velho, isso daqui tem que ser igual, eu falei, para aplicar 8, a pressão, tem que ser igual a P. Então vamos continuar essa conta aqui. Deixa eu pegar isso daqui. Tô chegando, vai rolar. Ctrl C, próxima página, Ctrl V, maravilha, é o que a gente parou aqui. Pois bem, vamos continuar. Aqui eu tenho
Quanto que vale delta e I? Isso daqui, velho, vai valer. Isso aqui é o próprio traço, velho, do tensor de identidade, tá? É você igualar I a J e você fazer uma soma dos termos que são iguais. Seria pegar isso daqui, ó, o traço desse cara aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O traço disso é 3. Então, se você aplica essa ideia aqui, você vai ter que delta e I é 3, sobre 3 é o próprio 1. Então, eu vou ter P menos, aqui, ó, esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 3, eu corto 3 com 3. Então, menos alfa div de V. Ai, que legal, velho. Aqui, menos 2 beta sobre 3 div de V tem que ser igual a P. Então, corta P com P, div de V com div de V. E eu descobri aqui o que, velho? Que existe uma relação entre alfa e beta, velho. E que essa relação é alfa igual a menos 2/3 de beta. Lembra do 2/3 lá do começo, na Navier-Stokes? De onde que vem essa porra? Vem daqui, da hipótese de fluido estokesiano. Que maravilha, que aula elegante, que aula bonita, que aula coesa, que aula que tá chegando onde tem que chegar, velho. Tô deduzindo Navier-Stokes em uma aula, velho. Que massa. Então aqui no final, para resumir o esquema, eu vou aplicar na equação 8, que é essa daqui. Vamos pôr aqui 8, só para a gente recapitular, para ficar bem bonitinho. Ctrl C. Ctrl V. 8 está aqui. Comeu ali um parêntese, mas a gente faz isso aqui depois rapidamente. Pega esse daqui e fecha. Então, aplicando 9 em 8, você vai ter o seguinte. Você vai ter sigma ij igual a menos P delta ij. Alfa vale menos 2/3 de beta, então menos 2/3 de beta, foi mal, dvk dxk delta ij. Yes, tá horrível esse beta, tá parecendo que o bicho tá com algum problema. Então beta tá ótimo aqui. E aqui mais beta dvi dxj mais dvj dxi. Acabou, velho, é isso. Agora eu só vou retomar, cheguei, velho, a equação em notação vetorial de Gibbs, que é como vocês estão mais acostumados a olhar para Navier-Stokes, né? Então, em notação, só para finalizar com chave de ouro, né? Deixa aqui. Em notação vetorial ou de Gibbs, que é como você costuma ver isso na maioria dos livros, você vai ter sigma igual a menos P, delta ij, identidade. No lugar de beta eu vou chamar de eta, porque tanto faz, é uma letra que eu inventei aleatoriamente, menos 2/3 de eta. dvk dxk, índices iguais, então é div de V, houve contração de índice, e mais eta, aqui eu tenho dvi dxj mais dvj dxi, então isso aqui vai ser mais eta grad V mais grad V transposto. Ai, caralho. Eba, vai caber. Fecha aqui, aqui põe um transposto, pronto. Isso daqui, velho, não só bate com experimentos, como isso daqui respeita o princípio da indiferença material. É uma equação objetiva. Então, é uma equação constitutiva que presta, velho. É isso, galera. Tá deduzido na Navier-Stokes para vocês de verdade, tá? Pretendo em algum momento, velho, em breve, gravar uma aula aplicando esse tensor à equação de Cauchy, que já foi deduzida nesse canal. Vou pôr aqui o link para vocês. E a gente vai prosseguir nesse entendimento dos processos argumentativos, matemáticos, dedutivos, que leva a esse cenário das equações diferenciais parciais de balanço que representam todas as leis da física numa linguagem euleriana aplicável à descrição de escoamentos da mecânica dos fluidos. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula!